Queridos irmãos, muito bom dia, na preciosa paz do Senhor Jesus, amém? Desejo meditar um pouco na palavra de Deus sobre o que está acontecendo no meio evangélico a nível mundial. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, ele deixou dito no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 26 a seguir, ele estava preocupado com o crescimento espiritual dos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém fala língua estranha, faça-se isso por dois, ou quanto muito 3, por sua vez, e haja intérprete. Ele estava preocupado com a reunião da igreja, com a reunião dos irmãos. Acreditem vocês, irmãos, no nosso tempo, existe igreja onde os líderes levam serpentes para dentro do culto. Vocês acreditam nisso? Nós vemos na palavra de Deus, no livro dos Salmos, capítulo 4, Salmos, capítulo 4, aliás, número 4, né? Porque a gente não costuma chamar de capítulo. Salmo número 4. Vamos ver o que diz? Número 4, verso 3. Aliás, verso 2. Filho dos homens, até quando amareis a vaidade? Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Nós vemos na palavra de Deus, quando a perversão entrou dentro dos cultos que deve ser sagrado. No 4º século, um grande imperador, com uma falsa conversão, ele fez popularizar o evangelho junto com a política. Aí entrou então a decadência. Infelizmente, a igreja primitiva perdeu a sua força espiritual e a política subjugou a força espiritual. É o que está acontecendo nos nossos dias. Entrou então indulgência da igreja, dogmas. Em 2 de Pedro já está escrito lá: houve entre o povo falsos profetas, como também haverá. Vamos ver o que diz 2 de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 2. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor, a quem resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Hoje, infelizmente, queridos, muitos têm trocado o culto, dentro do culto, a palavra, por dogmas, por crendices. Hoje, na mente de muitos, não generalizando, mas na mente de muitos líderes, tudo é ungido. A semana da bala ungida, da rosa ungida, do pingente ungido, da caneta ungida, do sabonete ungido, da arca ungida.
da aliança ungida, da água ungida, do óleo ungido. Só que tem interesses por trás disso, interesses financeiros. E uma multidão vão para suas casas levando esses apetrechos ungidos. O apóstolo Paulo teve a preocupação de dizer: irmãos, quando vocês se ajuntam, tem salmo, louvor, tem doutrina, ensinamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem revelação. Faça-se tudo para edificação. Não é o que estamos vendo, infelizmente, em larga escala no nosso tempo, queridos. Muitos líderes, não generalizando, mas muitos, têm trocado a glória de Deus pela infâmia. Tudo é ungido para eles. O que tem que ser ungido? O que tem que ser ungido é a palavra que pregamos, é o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto a Deus precisa ser ungido. Porque a Bíblia diz que ao Senhor da glória, ao Senhor o louvor, Ele é digno disso, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o que aconteceu no catolicismo romano. Culto transformou-se em missa, indulgência, dogmas, eucaristia, onde só o padre bebe o vinho. E eles ensinam que Maria é a intercessora, mas a Bíblia diz que entre Deus e o homem, o intercessor é Jesus Cristo, homem. No catolicismo eles ensinam que Maria é a Virgem Maria, mas a Bíblia ensina que ela, além do Senhor Jesus Cristo, ela teve mais 3 irmãos e 2 irmãs. No catolicismo, eles ensinam que Maria é a rainha dos céus. Mas na Bíblia nós vemos que a rainha dos céus é a plebeia, a qual o Senhor Jesus comprou com o seu precioso sangue. A sua noiva, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ele já sabia que o seu povo iria ser iludido por falsos mestres, por falsos profetas. E uma grande onda de engano tem entrado dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, preocupado, ele ensinou dizendo: irmãos, quando vocês se ajuntam, tem salmo, tem doutrina, faça-se tudo para edificação da igreja. O que Deus quer, queridos, é que tenhamos equilíbrio, sobriedade, sensatez quanto às coisas espirituais, para não sermos enganados. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos ver o que diz. Aleluia! 1 de Pedro, capítulo 5, e o versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 24 horas. Ele faz isso, ele é sagaz, astuto. Por isso cabe a nós, queridos irmãos, termos sobriedade,
vigilância, para não sermos enganados. E ele diz: resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos nós somos tentados a desistir, a parar, ou então a entrar por outros caminhos mais fáceis, segundo a visão humana. Há uma multidão, queridos, que vai para os cultos em alguns lugares e voltam para casa com pingentes ungidos. Isto é idolatria. E nós acostumamos, muitas vezes, falar dos católicos, do catolicismo romano, mas no nosso meio está pior. Pessoas idolatrando pessoas, líderes, cantores, que hoje são verdadeiros artistas. Que Deus nos livre disso, queridos. Que Deus nos livre disso. Nós somos chamados para o Evangelho de uma maneira gloriosa e simples, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No livro de Romanos nos diz que, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Romanos 10, 9 e 10 também nos diz: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus entre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê e com a boca que se confessa. Fizemos tudo isso. Agora Satanás tem usado supostamente uma liderança perversa para nos perverter. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Vamos vigiar, vamos ser sóbrios, porque a Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor, bramando como leão, e não é lá no mundo não, é no nosso meio, usando pessoas para fazer pessoas perverter-se na sua fé. Que Deus tenha misericórdia. Estamos no tempo de um furacão e estamos exatamente no meio desse furacão, aonde a palavra de Deus está sendo vendida. As coisas sagradas estão sendo profanadas. Que Deus tenha misericórdia. Amado irmão, amada irmã, o Senhor Jesus Cristo ofereceu-se voluntariamente por mim e por você na cruz do Calvário. Ele, através desse ato sacrificial, Ele nos comprou. A Bíblia diz que Ele comprou para Deus seres humanos de todas as tribos, línguas e nações, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes. Isso se cumpre na nossa vida. Mas cabe a mim e a você vigiarmos para não sermos enganados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No livro de Hebreus fala dos heróis da fé. E a fé que foi um dia plantada em meu coração e no seu coração, esta é a fé sobrenatural, e está escrito sobre ela no livro de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que eu e você esperamos? Esperamos receber um corpo glorificado, igual do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia é clara. Ela diz que nós, pela fé, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus. Bendito o nome do Senhor. Esta fé que está no meu e no teu coração é a fé que vence o mundo.
Mas se não termos a sobriedade, o equilíbrio, a vigilância, esta fé pode enfraquecer dentro de nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, já analisando isso, ele deixou dito: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Em uma larga escala, nós vemos que o mundo está cheio de fé. Uns creem em carros, outros em cavalos, outros no santo tal, na santa tal, no dogma tal. Mas Jesus estava falando da fé cristocêntrica. Vamos guardar o que temos, queridos. O livro de Apocalipse, capítulo 3, e verso 10 ou 9, se não me falha a memória, nos diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amados irmãos e irmãs, a minha oração é para que o Senhor continue nos dando graça, equilíbrio, sensatez, sobriedade, para não sermos levados por vãs doutrinas. Porque a palavra diz que no fim dos tempos, muitos iriam ter comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você que está fraco, abatido, triste, desanimado, o conselho da palavra é esse: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Deus. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente, queridos.